Shalom e bem-vindos ao canal. Quero convidá-los para mais uma reflexão sobre a Torá e, mais precisamente, a parte íntima da Torá, Kabbalah. Eu peço que você fique até o final desse vídeo para que você possa ter uma compreensão maior sobre esse assunto envolvendo os corvos que alimentaram Eliarro. Traremos aqui explicações profundas sobre o Arizal, o Rabino Yitzhak Luria, o Ari Hakadosh, o leão sagrado. Na aridez do deserto, um profeta se esconde. Ele foge da ira do rei Acabe, mas está envolto na providência do Eterno, o Rei dos Reis. Eliarro, o homem de fogo, o profeta do fim dos tempos, é alimentado por um corvo. Uma ave impura, de hábitos vorazes, torna-se mensageira da luz. O que a Torá quer nos ensinar? O que nos revela o Arizal, o mestre dos segredos ocultos? Vamos mergulhar no mistério de Oreb, o corvo, e descobrir camadas profundas de tikkun, severidade e compaixão. Encontra-se escrito em Melachim Aleph, 1 Reis 17, do 4 ao 6, e beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Eliarro desafia o rei Acabe, profetizando seca. Hashem envia o profeta para se esconder no ribeiro de Querite. Corvos trazem pão, carne, manhã e tarde. Olha só que paradoxo, nós vamos entrar aqui no paradoxo divino. Olha só, de onde vem essa carne? De onde vem essa carne tarde e manhã que os corvos trazem para Eliarro comer? Das panelas do rei Acabe. Ora, a pergunta que cabe aqui é: o rei Acabe estava nessa ocasião comendo comida kosher? Não. Acabe já estava totalmente afastado da Torá, totalmente alheio às mitzvot, e agora um profeta desse tamanho, um homem santo, sagrado, comendo comida trefá. Como pode? Mas quem que ordenou o profeta comer? Hashem. Hashem ordenou a Eliarro comer das comidas impuras que vinham da casa de Acabe. Os corvos, e mais, tem outra coisa, a comida era furtada pelos corvos, os corvos. Como pode um grande tzadik, um homem desse tamanho, comer comida furtada, produto de roubo? Como pode? Vocês já pararam para analisar isso? Isso consta no Talmud, esse relato. Hashem que mandou. Então, quando Hashem manda, então o profeta tem que comer, porque quem criou as mitzvot pode facilmente dizer: agora eu quero que você tenha a mitzvah de não comer comida que seja feita de tal e tal forma, então agora eu quero que você coma, então tem que comer. Ah, mas o corvo foi lá de forma sorrateira e pegou essa comida e trouxe, é produto de roubo, Hashem diz coma, então a pessoa tem que comer. Olha só o paradoxo divino. Isso para mostrar que Eliarro estava sendo muito severo, a severidade dele com relação a não trazer as chuvas. As pessoas já não tinham mais água para abluir as mãos, escovar os dentes, para fazer suas brahotes, suas bênçãos. Então não é essa vontade do divino? Que o seu mundo seja um caos? Então
O que ocorre é que essa severidade sem disciplina, sem rédeas de Eliarro, Hashem precisou fazer com que ele fosse para o centro, que é o Tiferet, que é o lugar, que é o caminho do meio, que é onde se gera luz. E a luz é produto do atrito entre dois materiais, onde um material é passado através da ação numa superfície áspera. E desse atrito se produz luz. Se aprendemos a partir de coisas físicas, assim também o é no mundo espiritual. Assim como temos uma direita boa e uma esquerda ruim, se conseguirmos pegar e no meio, no centro, fazer o atrito entre a escuridão e a luz, irá ser produzida uma luz ainda maior, mais intensa. Então, eu falo de luz à direita, visto que a direita não pode ser tão expansiva. Ela também tem que ter alguma medida de restrição. E assim também a medida de restrição deve ter alguma medida de bondade, de misericórdia. Então, o que parece um milagre singelo esconde o mais profundo código da redenção. Um animal impuro torna-se servidor do plano divino. Isso não é acaso, é Cabalá. Julgamento rigoroso, din, orev, a palavra orev no hebraico, traduzindo para o português, quer dizer corvo. Mas no relato aqui, em 1 Reis, capítulo 17, do verso 4 ao 6, a palavra orev aparece com uma vav, diferentemente da Parashat de Noach, aonde a palavra orev, a mesma palavra para corvo, já que esse animal aparece em ambos os relatos, tanto no relato de Noach, como no relato de Eliarro. O que a Torá quer nos ensinar com isso? Será que esse vav, em 1 Reis 17, do 4 ao 6, é supérfluo? Porque então, lá na Parashat de Noach, de Noé, a porção semanal lá em Bereshit, em Gênesis, onde trata da arca, quando a poeira baixou, quando as compotas do céu se fecharam, e então ele precisou enviar um corvo, porque o corvo, Orev, lá não tem a vav, quer dizer que o mundo ainda estava muito, os dinim, a severidade no mundo ainda estava muito densa, muito concreta, muito rígida, muito ríspida. E no caso de Eliarro, esse vav vem mostrar que já havia alguma doçura no mundo. Devido aos tzadikim que vieram em gerações posteriores até a época de Eliarro, que vieram adocicando, fazendo tikkunim, as correções nos olamot, nos mundos. Ainda assim, olha, um animal impuro que representa o egoísmo e o julgamento cortante, como o corvo. Por isso que esse vav, lá no texto de Melachim, representa Zeampin. O que é Zeampin? O que é isso? Yehudá, Zeampin, vocês podem perguntar. Significa 6 midot, 6 medidas. 6. Que é Hesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, e Hod, esplendor, e Esod, que é o fundamento. Então esses seis atributos, na época de Eliarro, já haviam passado por vários tikkunim através do trabalho dos Rahamim, dos Tzadikim, que vieram desde Noach até aquela época de Eliarro. Então esses 6 níveis de Midot já estavam num processo de tikkunim mais avançado, então estava mais adocicado. É interessante que o Shinshon
que é, os sábios do Talmud falam que ele era alusivo ao Mashiach. Quando ele pega um leão, ele o mata, e aí depois de algum tempo ele vê o leão, a carcaça do leão, e lá no meio da carcaça do leão tem mel, algo doce. O que significa isso? Significa que o leão, que é o símbolo de Biná, e Biná é onde vai vir aquela severidade de Nim até manifestar-se em Gevurah, que quer dizer a severidade, né? A sefirá da severidade, significa dizer que o leão tinha agora doçura no leão. O leão, então esse estado de severidade já tem alguma doçura. Então essa vontade de Hashem é que nós venhamos adoçar a severidade. E Shinshon, os sábios do Talmud falam que ele era a representação de Mashiach. E o Eliyahu, Hanavi, ele é o precursor do Mashiach. O Eliyahu, então, também ele está nesse processo de adoçamento, de se adocicar, de adocicar as Gevurot, os Dinim. Ainda assim, alimenta o Tzadik, o corvo alimenta o Tzadik, representa Ham Takati Hadinim. O que significa isso? Ham Takati Hadinim. Adoçamento de julgamentos. O que é severo, agora serve ao justo. A clipar. O que é clipar? Clipar significa cascas, aonde ocultam a santidade. É o que é mais de tenebroso e escuro. É a escuridão, por isso que a Torá escolhe um pássaro extremamente escuro, para tipificar essa escuridão da clipá. Mas a maior iluminação está escondida lá. A maior iluminação está escondida lá, nessa escuridão mais densa. E só o Tzadikim tem o poder de ir lá e retirar e transformar essa escuridão numa grande luminosidade. Assim o fez Eliyahu Hanavi. E se vocês analisarem o segredo da letra Vav, que corresponde a 6 milênios de Tikkunim, que vai trazer como prelúdio, que é como o prelúdio da era messiânica. Porque tem um tempo, um prazo, tem 6.000 anos, após disso tem que acontecer a Geulah. Então esses dois personagens são extremamente importantes, aliás todos os personagens, todos os tzadikim são muito importantes nesses processos de Tikkunim. Então, o severo agora serve o tzadik, o justo. A clipá se torna canal de tikkun. A Sitra Achra, o outro lado, que Hashem criou para que viesse a se opor à santidade. Então esse Vav, ele representa Zeanipim. E na Parashá de Pinchas, e Pinchas, cabe aqui colocar, que os mestres da Kabbalah dizem que Pinchas é a reencarnação de Eliyahu Hanavi. E por que na Parashá de Pinchas essa Vav está cortada? Na palavra Shalom. Por quê? Porque até que Eliyahu viesse, então esse Vav ainda estava em oscilação, estava ainda em processo de correção e era menor do que na época de Eliyahu. E inclusive o Pinchas, quando ele fere mortalmente Zimri e Cosbi, a palavra Shalom aparece com a Vav cortada. Porque estamos falando aqui de uma Vav
que tem Neorev, que é o termo para corvo, em Melachim, que consta de uma Vav, enquanto na Parashat Noach não a tem. Agora a gente traz a palavra Shalom na Parashat de Pinchas, porque Pinchas é a encarnação de Eliyahu, e quando Pinchas fez aquele ato sagrado de matar Cosbi e Zimri, ele recebeu as almas de Nadab e Abihu, para fazer ticunim dessas almas que são muito elevadas. E quando Elishá, que é o servo, né, o filho, porque o Navi, o profeta era chamado de pai, ele diz: pai, pai, antes de Eliyahu subir aos céus, ainda em carne e osso, joga-me, dai-me da porção dobrada do teu espírito. O que significa essa porção dobrada do espírito? O Zohar diz que eram as almas de Nadab e Abihu, que estavam desde Pinchas lá com ele quando ele fez o ato, mas também estava até ali com Eliyahu Hanavi. E aí então ele joga a capa, e Elishá foi encontrado no mérito de receber essas almas elevadas e fazer ticunim delas. Então, o processo de tikkun, você também está envolvido nisso. Não ache que isso é só para os grandes mestres, os grandes cabalistas. Não, você tem um papel importante, você foi criado e você tem um papel importante no processo de tikkunim. Quando você sente o desejo voraz de cometer uma impureza, de falar mal dos outros, e você consegue se calar, e contra essa natureza ruim, você acende uma extrema luz. Quando você sente o desejo pelo proibido, e você se espreme ali e diz: eu não vou, você amarra o jumento ali, você acende uma grande luz, porque está envolvida duas forças, uma de luz e uma de impureza, e a de luz deve vencer. Então, quando vence, essa luz de impureza, essa escuridão sombria, ela passa a servir a santidade. Então, a letra Vav, ela representa esse elemento de conexão, a ponte entre a Clipá e a Kedushá. Clipá, eu já expliquei que é uma casca onde envolve a santidade, e essa escuridão que é muito densa na Clipá. O Tzadik, você também tem o potencial de ser o Tzadik. Porque todos nós, quando viemos para esse mundo, fizemos um juramento. E se a gente não fizer a nossa parte aqui, a gente traiu o santo que confiou em nós. Quando a gente se acorda, a gente faz uma berachá. E a gente diz assim: Eterno, grande é a tua fé em nós, porque tu me restituíste a minha alma. Então, toda manhã Hashem acredita na gente, no nosso potencial de ser um tzadik, de ser um tzedek. E Hashem dá a alma para a gente. Todo dia Hashem confia em nós. Grande é a fé do Eterno em nós. A nossa fé, a nossa emuná, é como um caroço um menor caroço que a menor semente das sementes. Mas a fé de Hashem em nós é maior do que todo o universo, que todos os mundos, porque ele nos devolve toda manhã as nossas almas. Então você não é pequenininho não, você é muito importante nesse processo. Se você não fosse muito importante, você jamais teria sido criado. Porque o Eterno não faz nada em vão. O Eterno não faz nada por acaso. Você não é obra do acaso. Foram mais de 300 milhões de espermatozoides concorreram com você. Poderia ser qualquer um deles, mas foi você que saiu na frente e fecundou o óvulo.
Então, você é muito importante nisso. Não deixe a sua má inclinação achar que você é um coitadinho, uma coitadinha. Que isso aí é para grandes sadiquim, para pessoas muito elevadas, muito grandes. E não importa qual foi o seu pecado. Não importa quão baixo você tenha caído. Não importa quanto você tenha rebaixado o seu nível, os seus níveis de alma, por maior que seja o seu pecado. Não importa qual seja ele. Se a sua techuvá for sincera e acompanhada de almas, ou de lágrimas, e você rasgar o seu coração perante o Criador, você pode ter a certeza de que você será restituído à santidade. E mais, você conseguirá revelar a luz de uma maneira incrível, formidável e ímpar, singular, que os tzadikim completos, aqueles que nunca pecaram, jamais conseguirão revelar. Você sabia disso? Que o Baal Teshuvá, aquele que caiu nos mundos mais rebaixados, nos níveis mais sombrios e escuros da Clipá, que se envolveram de forma total na Sitra Achra, no outro lado que se opõe à santidade, quando eles fazem uma techuvá de coração e rasgam a si mesmo perante o santo, em arrependimento sincero, eles conseguem trazer uma luminosidade que os tzadikim que nunca pecaram jamais conseguirão trazer. Vocês sabiam disso? Então não ache que o seu pecado, não deixe a sua má inclinação achar que o seu pecado não pode ser perdoado e que você não vai ser nunca um grande homem, uma grande mulher. Não pense isso, não deixe a Yetzer Hará te tirar do caminho do santo, do abençoado seja ele. Olha, o Or Raá, o que é Or Raá Yehudá? A luz do mal. É um conceito luriânico, na Kabbalah clássica, Kabbalah kosher. Porque tem muita Kabbalah aí, cuidado, que não é kosher. Certo? Tenha cuidado. Procure uma Kabbalah kosher. O que é uma Kabbalah kosher? É uma Kabbalah segundo a Halachá, a lei judaica. Então, esse conceito luriânico mostra que essa luz do mal, ela é muito brilhosa, brilha muito, é o brilho. O Sefer Habari diz que essa luz oculta na escuridão. O Sefer Habari é um livro escrito pelo Rabino Nehuniah Ben Akaná, um grande tzadik, um homem que descia e subia na Merkavá, mostrava os selos, e esses selos eram Mishnah, Talmud, Alachá, Mussar, era Gadot, ele sabia tudo da Torá. Ele saia mostrando os selos de palácio em palácio, a miríades e miríades de anjos que poderiam exterminá-lo ali a qualquer momento, se houvesse algum pecado. Mas esses homens eram homens grandes, muito grandes. Eles desciam a Kabbalah, subiam como numa escada. Eles eram senhores da escada, Baal Hassulam. Então, pessoal, o útero, ele tem um nome chamado Raham. Raham quer dizer a palavra para útero, mas também está ligado à raiz etimológica de Rahamim. Vem de útero. O útero é o lugar, eu inclusive fiz um vídeo falando sobre a espada no útero, vocês dêem uma olhada lá, que é muito interessante, a espada que está no útero, porque é do útero que vem o que? A misericórdia, que é a transformação dos dinim, o útero transforma dinim em misericórdia, trazendo o que? A vida, o rai.
Eliarro é sustentado com severidade, com aspecto maternal, com aspecto maternal. Isso é paradoxal. Isso é paradoxal. Então, meus queridos, Raham quer dizer útero, que vai ser uma palavra que tem raiz, e dessa raiz vai originar a palavra Rahamim, que é misericórdia, e a misericórdia adocica tudo. E a palavra Erev, que tem as mesmas palavras, ou as mesmas letras de Orev, que é... Por que Erev? Erev quer dizer o aspecto tardio, a tarde traz a escuridão já. Atrás a tarde é o que precede a noite. Então, Erev tem as mesmas letras de Orev, corvo, porque o corvo denota esse aspecto sombrio, escuro. Eliar é sustentado com severidade, com aspecto maternal. Isso é paradoxal, porque nas profundezas do útero é onde há a escuridão, mas essa escuridão gera a luz. Por isso que alguém diz, fulana de tal deu a luz, gerou uma pessoa à luz. Então, mas antes de vir a luz, ela esteve onde? No lugar mais sombrio e escuro. Assim é também o exílio, que é uma escuridão, é chamada de Erev. Mas é na escuridão que nós trabalhamos e trabalhamos através da Avodah, fazendo Tikkunim, praticando mitzvah para gerar essa luz. Eliarro não é apenas profeta, é mensageiro da Geulah. A Kabbalah diz que ele é reencarnação de Pinchas, como vimos, e virá antes do Mashiach. Ele é alimentado pela Klipa, que é representada pelo corvo, um prenúncio da redenção onde o mal servirá ao bem. Então o mal foi criado, a gente fica estarrecido com o mal, mas o mal foi feito para servir ao bem. Isso revela o segredo de Atik Yomin. Atik Yomin quer dizer o ancião de dias, que é um estado de misericórdia primordial. Uma misericórdia que transcende o julgamento. Ou seja, antes de que um julgamento fosse criado, essa misericórdia primordial chamada Atik Yomin, que é chamada de ancião de dias, Então, é muito importante entendermos a profundidade da Torá para que possamos trabalhar de forma mais intensa, né? Porque não somos, como foi falado, tão pequenos assim como nós achamos. Nós somos uma síntese de tudo. Nós somos um microcosmo. Nós contemos tudo que há, tudo que foi criado pelo Eterno. Nós somos uma arca, como foi explicado no vídeo anterior, onde consta todas as alimárias. Mas a Kabbalah ensina, se até um corvo pode alimentar o profeta, então nossas sombras podem esconder luzes poderosas. Todos nós temos uma sombra interior. E às vezes ficamos estarrecidos e com medo dessa sombra. Não tenhamos medo dessa sombra. A enfrentaremos com discernimento e sabedoria, tornando-a subserviente. E não é fácil quando a gente sente o desejo de responder na mesma palavra e a gente conter isso. Então isso significa disciplina, gevurá com disciplina. Gevurá sem disciplina, você responde na mesma palavra. Você me diz, você não quer. Gevurá com disciplina requer tsunim, contração interior. Não responder, fechar a boca, calar. Hashem age assim.
Quando a gente acha que a gente está no centro, que a gente resolve, que a gente domina, que a gente é que organiza, que a gente tem que estar na frente, a Hashem diz, então você vai e eu fico aqui. E quando a gente coloca a Hashem na frente e a gente deixa para ele resolver tudo, então ele resolve. A revelação não virá somente da luz, ela virá quando soubermos encontrar luz dentro da escuridão. Você poderia achar que a revelação, a Geulah, virá através de uma grande luz. A Geulah só virá quando nós soubermos encontrar a luz dentro da escuridão e transformar essa escuridão numa luz. E essa será uma grande luz, a luz da Geulah. E você pode ter a sua Geulah pessoal, existe a Geulah coletiva, sim, mas existe a Geulah pessoal. Existe o Olam Rabá coletivo? Existe sim, mas existe também o seu Olam Rabá individual, pessoal. Se esse vídeo foi produtivo, se você achou esse vídeo interessante, né? Se você sentiu que as palavras da Torá lhe alimentaram, então compartilhe para outras pessoas, né? Vamos espalhar a luz, Haganus, a luz oculta da Torá, para outras pessoas. Deixe o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo.